Por isso que eu amo tanto a literatura, porque são coisas assim que mexem com a gente de uma forma muito grandiosa e que às vezes a gente não sabe nem explicar. E eu já tô com os olhos cheios de água. Fala, literatos, eu me chamo Danny e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma das obras mais icônicas do século XIX. Exatamente, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que ela, a linda, a bonita, a cheirosa, a cobiçada, aquela pela qual diversos homens se apaixonaram, inclusive eu. Estamos falando de Emma Bovary, ou melhor, do clássico de Gustave Flaubert, Madame Bovary. E a edição do livro que vamos usar nesse vídeo é essa daqui, da editora Príncipes. É uma edição bem simples, porém bem bonita, que eu gostei bastante. E ela vai ter em torno de 368 páginas, o que não é relativamente muito grande, mas também não é tão pequeno. Bom, e antes de entrarmos na história, vamos conhecer primeiramente quem foi o autor dessa obra que foi tão icônica na época em que ela foi lançada. Gustave Flaubert nasceu em Rouen, na França, em dezembro de 1821. O pai do escritor era um cirurgião-chefe e a família morava perto do hospital onde ele trabalhava. Desse modo, desde muito cedo, o autor conviveu com o sofrimento, com a doença e com a morte. E uma coisa que foi também bastante interessante é que o seu interesse pela leitura, escrita e teatro foi bastante precoce, então aconteceu bem cedo na vida dele. Em 1836, Flaubert conheceu Elisa, uma mulher mais velha por qual ele se apaixonou. E essa paixão de adolescente acabou sendo uma fonte de inspiração para o romancista. Em novembro de 1841, Gustave Flaubert se matricula na faculdade de Direito, mas logo fica entediado e abandona o curso. Mais tarde, em 1844, ele teve o seu primeiro ataque epilético. 2 anos depois morreriam o pai do autor e também a sua irmã, que eram pessoas das quais ele tinha bastante afinidade. E em 1856, publicou entre outubro e dezembro aquela que seria a sua obra mais famosa, o romance Madame Bovary. O escândalo foi imediato e o rumor de um processo judicial logo chegaria à sua porta. Acusado de atentar contra a moral e contra a religião, Flaubert foi julgado em 1857, mas conseguiu ser absolvido no mesmo ano. O sucesso desse romance foi instantâneo e a partir daí, Flaubert começou a de fato ser reconhecido como escritor. E sem mais delonga, vamos logo começar a nossa história. Primeiramente, nós vamos entender quem foi Charles Bovary. A história, apesar de carregar como título o nome da sua protagonista, não começa com ela, mas sim com o seu futuro marido, chamado Charles Bovary. Então, na primeira parte do livro, será retratada a infância do Charles, e como que foi o seu desenvolvimento, como que era a sua relação com os seus pais. Apesar de ser uma criança muito tímida, não existia nada de muito excepcional nele. Era uma criança comum, mas acabou tendo ali uma criação que divergia em valores, pois a sua mãe pensava de um jeito e o seu pai de outro. A sua mãe, por não ter tido um casamento feliz, via no filho a possibilidade de se sentir realizada. Então ela lhe contava histórias, mantinha com ele diálogos intermináveis e também o mimava muito. Já o seu pai acreditava que, para de fato ser um homem viril, um homem que sabe sobreviver dentro de uma sociedade, tentava criá-lo a uma maneira quase espartana, ou seja, muito rígida. E já dando um pequeno salto na história, até porque eu não quero encher vocês de spoiler, vamos conhecer então quem seria a futura Madame Bovary, que até então não carregava esse nome. O Charles, quando cresceu, acabou se transformando num aspirante a médico. Não era bem um médico com todas as formalidades que a profissão exigia, mas ocupava ali aquele cargo e fazia muito bem sua função. E como na sua região só existia um médico, e esse já estava bastante velho, ele acaba assumindo essa posição de médico principal. E certo dia, ele foi atender um paciente chamado Rouault. Eu espero realmente que minha pronúncia no francês esteja boa, mas vamos seguir com a história. E esse senhor Rouault possuía uma filha chamada Emma, que era órfã de mãe, e era ali também a sua única filha. E Charles, quando ele vai atender o senhor Rouault por conta de um problema que ele teve, ele fica completamente encantado por Emma. E começa então ali a fazer visitas regulares ao senhor Rouault, visita essas que não eram tão necessárias assim.
Até porque era só um pretexto para ficar mais perto de Emma. E já pra gente entender um pouco melhor o caráter dessa nossa personagem, a Emma era uma jovem que gostava muito de consumir literatura, em especial os romances, e via nesses romances a possibilidade de viver na sua vida algo parecido. Aqui a gente já pode comentar um pouco sobre essa personagem que ele nos traz, logo nesse início. Mais pra frente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso que eu tô querendo trazer, mas já nesse iniciozinho, a gente já observa algo interessante sobre a Emma, que é o fato dela se instruir. E aqui a gente não está falando de uma instrução política ou científica ou algo do tipo, mas se instruir através dos romances, da leitura, o que já sai um pouco daquele estereótipo de que a mulher deveria viver 100% para o trabalho doméstico. Então a Emma já dá essa diferenciada no livro. Então ela já fantasiava um futuro romance aos moldes dos livros que ela lia. O que a gente sabe que já é um problema, né? Por aí. Começa por aí. Mas vamos lá. Então isso faz com que ela buscasse um ideal de amor de uma certa forma inalcançável. E apresentada a personagem, não se dá muitos detalhes sobre a vida de Emma ali nesse início de apresentação dela. E vai ter ali um acontecimento que vai fazer com que o Charles passe alguns meses sem ir à casa do Sr. Rouault. Quando ele decide voltar, ambos, né, o Charles e a Emma, já estão ali bastante apaixonados um pelo outro e decidem então se casar. O Charles conversa com o pai de Emma, que aceita prontamente essa decisão dos dois e fica bastante feliz com isso também. Pessoinhas, eu estou pulando algumas partes do livro que são também de extrema importância, porém é muito necessário que vocês leiam. Eu quero que vocês tenham essa experiência de ler o livro. E, para que vocês tenham uma experiência mais agradável, é necessário que eu pule algumas partes que são também, de uma certa forma, importantes. Então, por exemplo, nesses meses que ele passa fora, tem ali um contexto, um motivo, que é bastante importante. Então, façam uma leitura do livro. E bom, eles se casam. E agora a gente vai olhar um pouquinho da vida conjugal desses dois. O Charles tratava ela super bem, fazia tudo por ela. Porém, como dissemos antes, a Emma era uma romântica inveterada. E após um certo período ali de casada, começa a entrar numa crise existencial sobre se fez ou não a escolha certa de ter casado com o Charles. Pois naquele momento já não existia mais ali aquela adrenalina, aquele fogo da paixão que ela tinha sentido logo no início. E esses pensamentos fizeram com que ela ficasse mais introspectiva e acabasse também ficando doente. O Charles, coitado, sem entender, atribuiu aquela situação da Emma ao lugar onde eles viviam. E decidiram então se mudar para outra região. É aí, pessoal, que nesse lugar para o qual eles se mudam, toda a história vai ganhar ali uma virada de chave. Pois é lá que ela vai conhecer dois rapazes que vão roubar o seu coração. O primeiro é um jovem chamado Leon, que a princípio chama a atenção de Emma por ser um entusiasta da literatura e também por ser bastante inteligente e também bastante carismático. Ele logo de início fica encantado por ela, novidade, tenta arranjar uma forma de se aproximar dela, mesmo sabendo que ela era casada. Então, a gente já vê, gente, que nesse livro tem muito trelelê, é muito... Ai, vamos lá. Vamos seguindo. Só que até então, mesmo ele tentando essa aproximação, a Emma ainda tinha dentro de si bastante recato. Por mais que ela não estivesse tão feliz, ainda cumpria ali um dever de uma esposa fiel. Até porque estamos falando do século XIX, então imagine o escândalo que seria. Então essa tentativa do rapaz é frustrada, ele acaba se mudando também para um outro lugar, mas os problemas não acabam por aí. O que Emma não contava é que em sua província apareceria um homem muito charmoso, chamado Rodolphe, que obviamente também acaba se encantando por ela, e assim como Leon, tenta se aproximar. Mas diferente do primeiro rapaz, Rodolphe não se sossega até conseguir o que quer. Muito mais astuto, é muito mais esperto, muito mais, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, muito paloso, ou seja, uma pessoa que sabe conversar, sabe ganhar na conversa. Então, com todos os seus galanteios, ele promete a ela mundos e fundos, e também ele ganha algo bastante importante, que é a simpatia
do seu marido, ou seja, do Charles. Emma então acaba cedendo ali aos encantos de Rodolph e começa ali a ter um caso com ele, marcando encontros às escondidas, escrevendo cartas, almejando até também uma fuga com o amante. Enquanto eu lia esse caso que esses dois estavam tendo, eu cheguei até a cogitar que isso poderia dar certo, até também a ideia da fuga. Mas o que eu não contava era com a personalidade de Dom Juan do Rodolph. Pessoal, o negócio é mais estreito do que a gente pensa. E ele, para nossa surpresa, via em Emma apenas mais um dos seus casos de amor. Enfim, no final desse caso entre os dois, acaba não dando muito certo por conta dessa questão da personalidade do Rodolph. E muita coisa também vai se transformar na personalidade e no caráter de Emma. Lembrando que até então o Charles não sabia o que estava acontecendo. E aí você que está me assistindo pensa, então a Emma era uma mulher completamente sem escrúpulos, que colocou chifre no marido bonzinho, e vamos tacar hate nela, e sem pano, vamos massacrar. Calma lá. Até porque, se o próprio autor não fez isso, quem somos nós para fazer, não é mesmo? Bom, Dani, como assim? O Gustave Flaubert, ele não toma partidos nesse livro. Bom, eu acabei vendo os comentários de algumas outras pessoas sobre isso, dizendo que sim, em alguns momentos ele toma partido de uma forma meio que implícita, né? Meio que querendo contornar ali o leitor. Mas a minha humilde opinião sobre isso é que sim, ele deixa margem para que nós, leitores, sigamos o nosso caminho e interpretemos da forma que a gente acha mais convincente qual partido nós queremos tomar. Se é que de fato queremos tomar algum partido, até porque a gente está falando de uma obra do período realista. Então, a gente está mais para espectador sem opinião do que de fato alguém que pega ali um bonzinho ou um vilão, né? Acredito que vocês conseguiram me entender. E pensando nisso, eu observei que existem muitas coisas para a gente falar sobre cada personagem, sobre a personalidade de cada personagem, mas eu quero fazer um vídeo exclusivamente para isso. E para que a gente também aborde questões psicológicas, filosóficas, para falarmos melhor sobre esses e outros aspectos que regem também o livro. Então é uma obra bem complexa, bem extensa, que dá muito material para a gente poder pensar, refletir. Então eu quero fazer um vídeo especial só com isso. Estarei trazendo esse conteúdo em breve, então já se inscreve aqui no canal para não perder. E se está curtindo esse vídeo até aqui, já deixa aquele gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a gente consiga crescer a nossa comunidade aqui no YouTube e que eu possa trazer mais resenhas aqui para vocês, tá bom? Então, simbora para a história. Bom, passado um tempo, Emma volta a reencontrar Leon, que é aquele jovem que falamos agora há pouco. Dessa vez, ela já com a cabeça mudada, eles conseguem ali ter então um romance. E como uma desculpa para vê-lo, ela dizia ao seu marido que ia para as aulas de piano. Eles passam então um tempo juntos, o Leon mora em outra cidade, então eles têm ali um lugar só para eles. A Emma já não se importa até de ser vista em público com ele. Porém, por mais que ela goste dele, essa paixão começa a esfriar. E o Leon também estava possuindo ali um cargo na sociedade, onde, por recomendação, ele não poderia ficar mais com ela. Então, o afastamento que acontece ali entre os dois é meio que algo natural. Não existe uma ruptura tão tensa. É algo que simplesmente acontece. Até aí, ok. A Emma volta a conviver com o marido, mas tem uma coisa que eu ainda não comentei, que é o fato dela ser uma consumista compulsória. Então ela vai contraindo ali muitas dívidas, achando que ela vai conseguir pagar. Mas o que o Charles recebe não é o suficiente para isso, e muitas dívidas que ela faz são pelas costas dele. Então quando ele acha que está tendo ali um controle sobre essas dívidas, aparecem outras que ele não sabe nem de onde veio. E a Emma, percebendo que vai perder tudo, começa então a entrar num estado de pânico, pois toda aquela fantasia que ela estava ali vivendo, com seus romances, com seus casos, com as coisas que ela estava comprando, começa então a ir por água abaixo. E começa a procurar um meio de sair daquela situação, chegando ao ponto de ir na casa do Rodolph, para conseguir ali com ele um empréstimo. Porém,
ele diz a ela que infelizmente não pode ajudar. E ela, vendo-se ali sem muitas alternativas, resolve então tirar a própria vida ingerindo veneno. O livro ainda continua após a morte de Emma e veremos ali o processo de luto que vão envolver aqueles personagens após a morte dessa protagonista. E esse processo do luto que o Gustave Flaubert descreve no livro é algo assim, gente, sensacional. É de uma sensibilidade aterradora. E sempre que eu me lembro dessas cenas, da vida da Emma, da sua morte, do seu apogeu, né, do seu início e de seu declínio, algo em mim sempre se comove, e é por isso que eu amo tanto a literatura, porque são coisas assim que mexem com a gente de uma forma muito grandiosa e que às vezes a gente não sabe nem explicar. E eu já estou com os olhos cheios de água, então vamos parar por aqui. Eu não vou dar todos os spoilers do que acontece no final do livro, porque eu quero, como eu disse antes, que vocês tenham essa experiência. Como eu disse, o livro não acaba com a morte da Emma, então existem algumas coisas ainda para vocês lerem, mas todo o livro vale a pena. Por mais que eu tenha falado muitas coisas aqui, somente a leitura vai fazer com que vocês entendam muitas coisas e que tirem ali suas próprias conclusões. Se ainda não leram, leiam esse livro que é espetacular. Me sigam lá nas redes sociais, que tem bastante conteúdo de livros por lá. E comentem comigo lá sobre o que vocês acharam desse vídeo e suas opiniões sobre a Emma ou sobre outro personagem do livro, que, como eu disse a vocês, tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Então, é isso e até a próxima.